Oi, professor. Bom, eu escolhi 3 contos para falar, não um só. Espero que eu não perca a nota por isso, mas enfim. Eu não consegui escolher um só, até porque eu acho que eles se linkam muito bem, os 3 contos, e ao término de cada um deles eu tive a mesma percepção, assim, obviamente que eu pesquisei, né, enfim, mas na primeira leitura, antes de procurar material extra e etc., eu já tive a primeira percepção que foi a mesma para cada um deles. E, enfim, eu sei que todos os contos seguem a mesma linha dentro desse livro, mas acho que realmente dá para falar muito bem sobre os 3. E, enfim, os 3 contos que eu vou falar são Botando para Quebrar, O Pedido e O Outro. Bom, o primeiro que eu li foi o Outro, e uma das coisas que eu percebi é que durante toda a leitura o rapaz ajudava o menino que pedia dinheiro, que estava precisando de ajuda. Então eu pensei, poxa, uma pessoa boa, né? Apesar dele ser uma pessoa que trabalha muito, tá super estressado, até me identifiquei, pessoa que só vive o trabalho. Ele ainda assim tem sentimentos e tá ajudando o próximo. E aí chega no final e ele mata o menino. Então não dá pra dizer, não dá pra saber se ele é um vilão ou se ele é um mocinho. E isso nos outros também. Por exemplo, no Botando pra Quebrar, você entende que o cara é um vagabundo, que foi preso, que não trabalha. E aí chega um momento que ele abre mão da mulher dele, não fala nada, não age. A gente sabe que ele foi preso, não sabe o porquê, não fica claro isso, mas ele não faz nada, não briga, não... Estranho. Então a gente começa achando que ele é um tipo de pessoa e vê que na verdade ele não é. E também no O Pedido, a mesma coisa, né? O Amadeu, o Joaquim, parece que o Amadeu é uma pessoa mais boazinha, o Joaquim já parece mais turrão, mais brabo. E bem no fim, durante todo o conto, ele é bem grosseiro, bem babaca com o Amadeu, e no final ele acaba se sentindo mal por isso. Então, de novo, a história se repete, não dá pra entender se eles são bons ou ruins. E isso foi uma das coisas assim que eu percebi em cada um deles, né? Eu até falei em ordem, porque eu li o Outro primeiro, depois Botando pra Quebrar e depois O Pedido. E, bom, outra coisa também que eu acho legal falar é que esse movimento literário, né, contemporâneo, ele mistura, faz a mistura de vários outros movimentos. Então eu acho que é uma coisa bem interessante falar sobre como são realistas esses personagens, como eles, até por conta da linguagem coloquial, são coisas que realmente, né, fazem parte do nosso dia a dia, não é nada idealizado, não é nada fingindo que as pessoas são boazinhas, fingindo que as pessoas, sabe, são perfeitas, e, né, então acho legal falar esse ponto que essa característica realista que eu percebi, essa linguagem coloquial, né, alguns palavrões, algumas coisas assim, também isso é uma característica também do autor, né, do Rubem Fonseca. Também a gente pode perceber que é uma denúncia, né, essa temática da vida urbana, da vida urbana, do social. Então também é do movimento contemporâneo, e você percebe que é uma denúncia, inclusive, que ele faz, porque por exemplo, no primeiro conto que eu li, O Outro, o cara ali que só trabalha não tem tempo para pensar que tem pessoas inferiores, que tem pessoas que vivem outra realidade, né, que não
né? E ali ele se depara e aquilo chega para mostrar aquilo para ele mesmo e também mostra como as classes superiores se comportam diante disso, né? Então, não que isso de, tipo, o cara bateu na minha porta, vou matar ele, não que isso seja comum, mas é uma forma de mostrar como eles são tratados mesmo. E, né, pessoas mais pobres, de classes inferiores. E também acontece no Botando pra Quebrar, porque o cara que não tem emprego, o cara que, né, já é uma característica, no caso agora ele é o personagem principal, né, a pessoa que não tem emprego, a pessoa da classe inferior. E ali também mostra, por exemplo, no caso de quando a bichona, né, vai entrar, que ele barra, porque o chefe falou que era pra barrar, mas aí não pode barrar, porque aqui ele tem dinheiro, né? E aí também tem a parte que ele fala, eles bebem qualquer coisa, desde que seja caro. Então, também, aí também fala sobre classes sociais, né? Eu tinha perdido essa palavra classe, eu fiquei divagando e falei social, mas é classe social mesmo. E então mostra bem o que não está em evidência, o que a gente costuma, a gente sabe que existe, mas a gente não vê, sabe? Até eu comentei com a minha amiga como a gente sabe que o político rouba, mas se a gente não fica sabendo que ele está roubando, então, sabe? É meio que isso que acontece. A gente sabe que tem muitas pessoas passando por situações, né, assim, e é o que acontece, a gente sabe, mas a gente não vê, então a gente não, sabe? Então a gente acaba não tomando nenhuma atitude, ou até, enfim. Então eu acho que dava para linkar bem esses três por conta dessas características. E o Pedido também, eu acho que fala também sobre algo que linka com os outros dois, que é o fato da pessoa solitária, pessoa amargurada, que são as três situações, né? Lá o cara que trabalha demais no primeiro, né? No outro, o cara que trabalha demais, que tá solitário, que não tem vida. Eu tô quase estourando o tempo, já tô preocupada. Aí o outro que a mulher deixa, que acaba ficando, né? Ele já começa reclamando, que ele não se sente bem com a situação, enfim. E no outro também, Joaquim, que não se sente bem com a história do filho dele, enfim. O Amadeu, que também, né, tá passando por problemas. Então, acho que são três contos, assim, que eu consegui linkar bem, assim, pelo menos na minha cabeça, linkou bem essas características do autor e do movimento que eu gostaria de apontar no livro. E é isso.